Vamos de vídeo de arquétipos. Hoje eu vou falar do arquétipo da Rapunzel. Gente, eu acabei de fazer o vídeo do arquétipo da Medusa, de um depoimento. Eu iniciei o arquétipo da Medusa. Quando eu fizer assim uns 22 dias depois do arquétipo da Medusa, eu vou adicionar o arquétipo da Rapunzel. Certo? Eu tinha esquecido de mencionar, então eu vou aproveitar que eu tô com tempo. Não reparem, meu cabelo ele secou, meu cabelo é rebelde, eu tô tentando cachear ele. Mas o vídeo não é sobre cabelo, então vamos que vamos, né, gente? Releva aí meu cabelo, tá? Esquece meu cabelo e se liga na história. O arquétipo da Rapunzel, vou tentar resumir a história da Rapunzel. É mais ou menos assim. É um conto de fadas. E a Rapunzel, é o seguinte, a mãe da Rapunzel estava grávida e ela desejou tipo um couve, um alface da casa da vizinha, que tinha um plantio muito bonito. E o marido falou assim, caramba, mas ali mora uma senhora que ela é antipática, ninguém gosta dessa senhora e ela é uma bruxa. E a grávida, né, a mãe da Rapunzel falou, não, mas eu só quero se for aquela erva lá, aquela erva, gente, aquele vegetal lá. E o marido foi escondido e roubou a verdura, o vegetal, enfim. E aí a bruxa flagrou o marido. E a bruxa sabia que ele tinha uma esposa grávida. E aí ela falou assim, olha, eu sou bruxa, eu vou lançar o feitiço, eu posso matar a sua esposa e a criança. Posso até matar você também. E ele ficou, pelo amor de Deus, não faça isso, minha esposa tá grávida, tenha misericórdia. E a bruxa pensou e falou assim, tá bom. Então, para que eu não lance um feitiço contra vocês, assim que a criança nascer, eu quero a criança. E aí o pai da Rapunzel chegou para a mãe da Rapunzel e falou, olha, tá aqui o vegetal. E ela comeu, ficou super satisfeita, né? Aquela coisa do desejo de grávida. E aí ele falou, tem uma péssima notícia para te contar. A bruxa me flagrou e ela disse que ia lançar um feitiço para matar você e a criança. E lógico que eu não ia aceitar. E ela pediu em troca a nossa filha que vai nascer, a criança que vai nascer, né? E aí a mãe ficou muito triste. Eu não acredito. Mas mesmo assim ela comeu o restante lá da verdura. E eles com medo de morrer, da criança morrer. Porque imagina uma mãe, meu Deus do céu. A bruxa vai matar minha filha. Então, entre ver minha filha morta, eu prefiro dar minha filha pra bruxa, né? Então, quando a Rapunzel nasceu, deram a Rapunzel para a bruxa. A bruxa mandou construir, enfim, uma torre imensa em um local bem distante, lá para dentro de uma floresta, e colocou a Rapunzel lá. Quando a Rapunzel estava ficando uma mocinha, ela já criava a menina trancada. E aí a lenda fala, né, o conto de fadas fala que ela colocou a Rapunzel lá na torre. E essa torre não tinha escadas, tá? Esse conto ele é muito antigo, sabe? Ele representa aquelas eras medievais, então não existia elevador. Então não existia um meio de ninguém subir naquela torre, a não ser se fosse voando, porque não tinha escadas, nem tinha elevador. Ou então, se fosse nesse caso, né? A Rapunzel tinha cabelos muito firmes, longos, e aí ela fez uma trança e ela lançava a trança e a bruxa subia lá, tchuc, 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 nos cabelos da Rapunzel. E aí a bruxa fazia assim, joga as tranças, Rapunzel, e Rapunzel lá de cima da torre jogava a trança e a bruxa subia. Tem até desenho animado, você dá uma pesquisada por aí. Então a história é basicamente essa. E aí
Para que serve o arquétipo da Rapunzel? Olha, é legal para pessoas que é muito indicado, no meu ponto de vista, para quem tem mãe narcisista e pai narcisista. Principalmente a mãe, que é o que declara o conto de fadas, tá? Mas, se você falar assim, Paulo, eu não tenho mãe narcisista nem pai narcisista. Então, se você quer utilizar do arquétipo da Rapunzel, ele é um arquétipo de libertação, porque no final da história, a Rapunzel, ela se livra de uma vez por todas dessa bruxa maldita dos infernos, né? Que bruxa malvada, né? Essa mulher não é brincadeira. Então, a Rapunzel, ela é um arquétipo que ela tira você do lado da sombra, ela faz você se enxergar qual é a sombra que você está vivendo. Ou seja, no caso da Rapunzel, a sombra dela, ela vivia presa, sem conhecer ninguém, sem ter contato com ninguém, porque a bruxa falava, olha, não joga suas tranças para ninguém, só joga suas tranças para mim. Então, o universo da Rapunzel era só ela, a própria Rapunzel e a bruxa. Então, a Rapunzel, ela não tinha contato com o mundo, ela não conhecia nada nem ninguém. Porém, ela foi ficando uma mocinha, e todos nós temos nossos desejos, nossas curiosidades naturais. Então, a Rapunzel queria conhecer o mundo, existia um desejo dentro dela de se libertar, de conhecer outras coisas, outras culturas, mas a bruxa não permitia. Então, esse arquétipo da Rapunzel, ele ajuda você a sair da codependência emocional, seja de quem for. Pode ser de uma mãe, de um pai, pode ser de uma amiga. De repente você pode ter uma amiga que lhe sufoca, né? Essa sua amiga quer manipular você, quer dominar você, enfim. Uma patroa, um patrão, um irmão, não sei. O namorado vai ver, você analisa aí quem é que está te sufocando, quem é que quer única e exclusivamente você, única e exclusivamente para essa pessoa, que era o caso da bruxa com a Rapunzel. Então, a história é um pouquinho longa, gente, desculpa, o vídeo vai ficar um pouco grande. Um belo dia, vai prestando atenção, um belo dia a Rapunzel estava cantando sozinha lá na torre, e o príncipe foi dar uma volta a cavalo e ele se encantou pela voz de uma moça. Ele falou assim, nossa, que voz bonita, que canto bonito, quem é essa? E ele ficou procurando. E aí ele ficou procurando, até que ele se deparou com uma torre. A história é mais ou menos essa, tá, gente? Se eu errar algum detalhe, mas a história é mais ou menos assim. E aí ele gritou, ele falou, ué, quem é essa voz que tá cantando e tal? E aí a Rapunzel falou, sou eu. E ele falou, eu quem? E ele olhou assim para cima da torre e viu assim meio que distante, né? Porque a torre era um pouco alta. E ela disse, sou eu, Rapunzel. Aí o príncipe falou, nossa, você é muito linda. Aliás, você é muito linda, não. Ele ouviu a voz, né? Ele falou, você tem uma voz muito linda. Ou seja, ele se encantou pela voz, primeiro pela voz, não pela aparência da Rapunzel. Então, esse arquétipo, ele vai fazer com que você tenha uma voz bonita. Então, assim, outra coisa. Lembra que eu falei, ele é um arquétipo para você se libertar de codependência, mas ele também é um arquétipo que ajuda a embelezar a voz. Então, se você tem problemas na fala, não acha sua voz bonita, é um arquétipo interessante. Tem pessoas que elas são travadas. Elas se acham até bonitas, mas elas odeiam a sua própria voz. Então, o arquétipo da Rapunzel, ele pode te ajudar nisso, a você amar a sua própria voz. Outra coisa, aí ela dialogou com o príncipe, voltando à história, né? Ela dialogou com o príncipe, ela jogou as tranças. Ele falou assim, como é que eu subo aí na torre para te ver pessoalmente? E ela falou assim, através do meu cabelo.
vou jogar o meu cabelo, as minhas tranças, e você sobe pelas minhas tranças. E aí ele subiu, e quando ele a viu pessoalmente, ele se encantou. Então, primeiro ele se encantou pela voz, tá? Então, pessoas que se utilizarem do arquétipo da Rapunzel, elas vão, de alguma maneira, desenvolver habilidade no canto, na voz, tá ok? Além da codependência. Vou chegar lá. Só que aí o príncipe dialogou lá com a Rapunzel, foi embora e voltou uma segunda vez. E a Rapunzel falou, olha, não conta pra ninguém, porque eu sou criada por uma mulher que me jogou aqui na torre e ela não quer que eu jogue minhas tranças para ninguém. E ele falou do mundo, do castelo dele, e ela falou, eu não posso conhecê-lo lugar nenhum, eu não posso sair daqui, eu não posso conhecer castelo, eu não posso conhecer floresta, eu não posso conhecer nada. E ele ficou assim, meu Deus do céu, o que é isso? O mundo tão lindo, meu castelo é lindo, eu queria te levar para lá, e você não pode ir? Isso aqui tá errado. E ele foi embora, o príncipe foi embora. Só que aí, a bruxa flagrou. E aí a bruxa não gostou, nada. Aí a bruxa lançou um feitiço que deixou o príncipe muito cego, deixou ele cego. Não, pulei a história. A Rapunzel tentou fugir com o príncipe e a bruxa pegou no flagra e lançou um feitiço lá e o príncipe ficou cego dos dois olhos. E aí a Rapunzel ficou muito triste, chorou muito. E as lágrimas da Rapunzel, ao caírem em cima dos olhos do príncipe, curou ele da visão. Então, talvez, tá? Eu não posso aqui, eu não vou ser irresponsável, eu não posso aqui afirmar, mas se você se utilizar do arquétipo da Rapunzel, você também vai ajudar a curar pessoas que estão próximas de você, tá? Pessoas serão curadas. E provavelmente curas emocionais. Eu não estou falando aqui que a pessoa tem um câncer, a pessoa tem uma bactéria, e porque você está usando o arquétipo da Rapunzel, a pessoa vai ser automaticamente curada. Não é isso. Mas pode ser que alguém se cure das suas feridas emocionais. Como assim? Olhando o seu exemplo. Porque se você se utilizar do arquétipo da Rapunzel e você der a volta por cima, você se desprender de uma situação que você estava muito presa emocionalmente, lembra da Rapunzel e da bruxa? Se você sai dessa relação de codependência, quem está ali muito próximo de você vai ver e vai te ver como exemplo. E essa pessoa, se ela tiver também uma codependência, ela vai se curar. Ela vai olhar você como exemplo bem próximo e ela vai dizer, peraí, eu também tenho uma codependência, tem alguém que abusa da bondade, eu preciso me libertar. Então você vai ser o exemplo, para quem está ali próximo de você, tá bom? Então o arquétipo da Rapunzel, ele é muito bom, porque ele liberta, ele vai ajudar a libertar a própria Rapunzel e ela vai servir de... desculpa aí. E ela vai servir de exemplo para outras pessoas que estão ali próximas da Rapunzel, tá? Deixa eu me lembrar mais. A Rapunzel, como eu falei, tem uma mãe narcisista, uma mãe que a manipula, que prende ela, que não quer que ela entre em contato com ninguém. Então, mais uma vez, se você, por exemplo, tem um pai e uma mãe super religioso e que eles lhe forçam para que você não conheça o mundo, para que você só enxergue aquela religião e você já está de saco cheio. Gente, eu tô falando para quem não aguenta mais a religião dos pais e que de repente os pais o obrigam a ficar naquela religião, tá? Se você gosta da religião, se você tem a mesma religião que seus pais e você gosta e para você não é nenhum problema, segue em frente, tá? Eu tô falando de pessoas que não aguentam viver debaixo do dogma religioso da mesma religião que o pai, a mãe, a família inteira é. E você quer se libertar dessa codependência. Muitas vezes você até tem algumas amizades dentro dessa religião. Você gosta de algumas pessoas, mas da religião, da doutrina, você não aguenta mais. Então, esse arquétipo é muito indicado, eu super indico para você.
Porque assim como a Rapunzel se libertou da bruxa, você também vai se libertar, tá? Outra coisa, a Rapunzel se libertou, no final da história casou com um príncipe, teve um casal de filhos. Algumas versões da história falam que ela casou com um príncipe, ela saiu da torre e foi para o castelo, ou seja, ela saiu de um lugar péssimo para um lugar melhor, casou, teve filhos, ou seja, a vida dela melhorou muito. E ela ainda reencontrou com os pais biológicos. Ela descobriu a verdade e conheceu a mãe e o pai dela. E a bruxa se ferrou aí. Eu não me lembro exatamente os detalhes da história, mas a bruxa, ela se ferrou, tá? Então é uma história libertadora. É uma história que fala de alguém que tá meio assim, suspeitando, nossa, eu tô nessa torre, mas depois da floresta o que que tem mais? Será que a vida é só essa torre e essa vegetação que tá aqui em volta? Sabe? É um arquétipo de descobertas, sabe? É um arquétipo libertador. É um arquétipo também, eu tô olhando aqui no papel porque eu fiz um rascunhozinho, tá, gente? Então é um arquétipo que ele é de libertação, de codependência, é um arquétipo de cura, é um arquétipo de descobertas, é um arquétipo de coragem, porque a Rapunzel, ela teve essa coragem, ela desobedeceu a bruxa para o seu próprio bem. Se ela tivesse acreditado na bruxa, ela não teria jogado as tranças para o príncipe. Ela teria dito, não, eu não sei nem quem é esse príncipe, a bruxa, a mulher que me criou, ela disse para eu obedecer fielmente, eu vou obedecer. Não importa se ela está certa ou se ela está errada, nem me interessa se ela está certa, se está errada, eu vou simplesmente obedecer a minha mãe. E vou ficar aqui na torre. E, gente, eu sei que é uma história, mas veja bem, às vezes é necessário desobedecer. Um tiquinho assim de rebeldia é muito importante para o nosso desenvolvimento, tá? Não devemos, ainda que seja nosso pai, nossa mãe, não devemos obedecer em tudo 100%. A gente tem que usar nosso racional, a gente tem que analisar, porque pai e mãe também erram, tá? Pai e mãe também erram. Então, assim, se você já é adulto, analise a sua vida. Você é aquela pessoa que tem codependência, que tudo que você vai fazer, você precisa da opinião e da validação do seu pai, da sua mãe, ou da sua irmã mais velha, ou do seu irmão. Se você é esse tipo de pessoa e você quer se libertar, esse também é um arquétipo muito legal para você. Outra coisinha aqui, o arquétipo da Rapunzel, lembra que ela tinha umas tranças imensas? É um arquétipo também de crescimento, né? Todo mundo sabe que cabelo demora para crescer. Então, mulheres tipo eu, que não tem paciência de deixar o cabelo crescer, elas vão se tornarem um pouquinho mais pacientes para deixar seus cabelos crescerem, tá? Então, se você quer deixar seu cabelo ficar imenso, eu acho que é interessante esse arquétipo para você, tá? Falar em cabelo, meu cabelo tá meio detonado aqui. Secou, eu não penteei. Meu cabelo é rebelde. Eu não sou rebelde, mas o meu cabelo é rebelde. Ai, gente, brincadeiras à parte. Um abraço. Tchau.